Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre os elementos narrativos novamente, reforçando a importância de se estruturar uma narrativa de forma bem coerente, com sentido, respeitando cada etapa dela. Tudo bem? Então, todo texto deverá ser organizado na ordem dos acontecimentos. Devemos, portanto, respeitar as seguintes etapas. Primeira etapa: fazer um roteiro escolhendo. Enredo. Conforme na aula da semana passada, eu expliquei que o enredo é sobre o que será a história. Essa história terá qual trama a ser contada? Qual ideia imaginária você vai abordar para compor o seu texto? Essa ideia imaginária, essa trama, nós chamamos de enredo. Escolhendo esse enredo, temos que escolher também o tipo de narrador. O narrador será em primeira pessoa, como já expliquei, que é aquele narrador que também é personagem, além de participar da história, ele também conta a história para o leitor, ou será o narrador em terceira pessoa. Ele não é personagem, somente conta a história para o leitor. Definindo o narrador, tem que definir os personagens principais e secundárias. As personagens principais são aquelas que estão envolvidas a todo momento na história e participam da trama, do enredo. Então, são sobre elas que toda a ação recai. As secundárias são aquelas que contribuem para que a história aconteça. Cenário, espaço da narrativa. Conforme expliquei na semana passada, nós temos que pensar em poucos cenários para um conto. O maior número de cenários nós vamos ter nos livros, que é a história mais longa, dividida em capítulos. O conto, ele é mais breve, portanto, precisamos pensar em poucos espaços onde ocorrerão as narrativas, as ações. Tempo. Em que tempo será contada essa história? Que elementos você vai utilizar que vão remeter à ideia de tempo? E será também um tempo cronológico, início, meio e fim, sem lembranças psicológicas das personagens, ou será um tempo psicológico? Uma nostalgia, mas dá para mesclar também, dá para você escolher um tempo que é cronológico, começo, meio e fim, e psicológico, colocando lembranças das personagens. Fazendo essa primeira etapa, que é a escolha do roteiro, pensando em todos esses elementos antes de escrever a sua história, você vai para a segunda etapa. A segunda etapa é começar a escrita dessa história. E nós começamos a escrita dessa história a partir da introdução, que é o primeiro parágrafo. O que nós temos que fazer na introdução? Nós temos que fazer a apresentação da história para o leitor. É neste momento que você também fará descrições. Você vai apresentar as personagens, vai descrever o cenário. É nesse momento que você vai orientar o leitor sobre a história que ele vai ler. Então, a introdução, ela é o primeiro parágrafo, que chamaremos também de apresentação. Terceira etapa é você construir
o segundo parágrafo até o penúltimo, que nós vamos chamar de desenvolvimento da história, que é a sequência das ações. Tudo que as personagens vão viver, todas as cenas vividas pelas personagens. No desenvolvimento, que é do segundo ao penúltimo parágrafo, você deve criar também o clímax. O que é o clímax da história? É o momento surpreendente da história. É aquele momento em que você surpreende o leitor. O leitor está lendo a sua história e de repente acontece algo inusitado. Esse algo inusitado é o que nós chamamos de clímax da história. Após o clímax ser revelado para o leitor, nós vamos para a quarta etapa, que é o desfecho. O desfecho é o último parágrafo, que é a conclusão da história. Tudo bem? É aí que você fecha a sua narrativa. Vamos lá. Agora eu vou ler e explicar para vocês algumas dicas importantes para que vocês escrevam cada vez melhor os seus textos. Qualquer tipo de texto. Nós estamos estudando conto, mas essas dicas servem para qualquer tipo de texto. Dica número 1. Quem lê mais, escreve melhor. É isso mesmo. Quanto mais você ler, melhor você vai escrever. Não tem como você querer uma escrita perfeita, com sentido, se você não é leitor. Nós temos que ler sempre para quê? Para aumentarmos o nosso vocabulário, para aprendermos a escrita correta das palavras e também para organizarmos de maneira melhor a nossa escrita. A pontuação, a formatação dos parágrafos, tudo isso a leitura nos proporciona, além de vários conhecimentos. Não adianta escrever bem se você corre dos livros. Quando lemos, temos a oportunidade de observar a língua portuguesa em funcionamento, pois as palavras só ganham vida quando estão inseridas em um determinado contexto. Quando lemos, temos também a oportunidade de observar as regras gramaticais em ação. É verdade, toda vez que nós lemos, nós vamos ver se a palavra é escrita com S, com Z, se ela tem acento, se ela não tem, e isso nosso cérebro vai memorizando. Toda vez que lemos com atenção, nosso cérebro ele vai arquivando essas regras da nossa língua portuguesa. Portanto, nada de preguiça. Escolha já a sua próxima leitura. Leitura entra, escrita sai. Lembrem-se sempre disso. Toda vez que você ler um bom livro, a leitura está entrando no seu cérebro, está entretendo, mas também está proporcionando conhecimento. Então, leitura entra, escrita sai. É só dessa forma que você vai cada vez mais escrever bem. Dica número 2. Pratique a escrita. Copiar textos é muito importante para você cada vez mais melhorar a sua letra. Além de melhorar a sua letra, tornando a letra cada vez mais legível, você também vai melhorando a estrutura dos parágrafos, alinhando os parágrafos. Se você não praticar, como vai colocar em ação tudo aquilo que aprendeu na escola e nos livros? Treine, faça rascunhos e leia-os para alguém avaliar seu texto. Isso é muito importante.
escrever, ler para alguém, avaliar essa escrita. Como nós estamos nesse ensino à distância, escreva aí na sua casa, leia para a sua família, peça opinião e vai fazendo isso com vários textos. Porque eu tenho certeza que quanto mais você treinar a escrita, cada dia a mais essa escrita vai melhorar. Um texto sempre vai superar o outro. Hoje vai ficar bom, amanhã vai ficar ótimo. Então é só escrevendo que você melhora a sua escrita. Dica número 3. Respeite o número de linhas exigido. Nada de fazer um texto minúsculo e nada de fazer um texto enorme, porque certamente ele vai deixar seu leitor desanimado. Vejam bem, quando vocês tiverem um limite a ser respeitado, vocês escrevam dentro do limite daquelas linhas. Se for no mínimo 15, no máximo 30, obedeçam esse limite. Sobretudo, se for a narrativa, o conto. O conto, ele é uma narrativa breve, porque quando o leitor quer ler algo maior, mais complexo, ele recorre à leitura de um livro. O livro, sim, é uma história mais condensada, dividida em capítulos, tudo bem? Se a professora impor um limite de linhas, respeite, certo? Nada de ficar bravo, eu sei que você tem muita imaginação, mas vocês têm que aprender a sintetizar. Sintetizar é resumir a sua escrita. Não é podar a imaginação, mas é colocar o necessário dentro daquelas linhas, para não ficar cansativo para o leitor. Dica número 4. Releia seu texto. Isso é muito importante. Eu costumo dizer aos alunos que o primeiro corretor do seu texto é você mesmo. Quando você relê, você vai enxergando erros, melhorando ideias, acrescentando ou tirando ideias. Isso é muito importante, porque no calor da escrita, nós temos o hábito de colocarmos, às vezes, de maneira rápida, ideias que, depois que nós relemos, não estão combinando tanto com o texto. Então, a releitura é muito importante. Além da releitura, a reescrita. Sempre temos que fazer um rascunho e passá-lo a limpo. Nunca podemos entregar para a professora o texto escrito uma única vez. Porque é no momento da releitura e da reescrita que eu melhoro o meu texto. Para isso, não tenha pressa, pois, como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E é verdade, a escrita, meus alunos, dá trabalho, ela precisa ser pensada, repensada, avaliada. Escrever é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, porque você precisa organizar as suas ideias, transferir essas ideias para o papel, e isso leva tempo. Tem que ter bastante paciência para escrever. Terminou de escrever seu texto? Releia-o, nada de entregar sem antes revisar cada palavrinha. E outra dica importante que entra aí é consultar dicionário. Na dúvida da escrita de uma palavra, não tenha preguiça. Abra o dicionário, procure a escrita correta, procure o significado. É só assim que você vai escrever bem. Dica 5. Fique atento à estrutura do texto. Um bom texto deve conter todas as partes. Essas partes que nós estudamos na semana passada e hoje eu comecei a aula revisando. Introdução, apresentação da história, desenvolvimento,
desenvolvimento das ideias, das ações vividas pelas personagens. E a conclusão, que é o fechamento do texto. Então, essas partes, elas precisam estar bem desenvolvidas e articuladas. Turma, a câmera, ela não consegue pegar com tanta nitidez o slide, mas não se preocupe. Nesse primeiro momento da aula, é importante você ouvir a minha explicação, não tentar ficar lendo os slides, porque eu vou tirar foto desses slides, anexar na nossa aula de redação e vocês vão copiar tudo isso no caderno de produção de texto. Tudo bem? Então, não se preocupe em me acompanhar lendo o slide. Ouça a minha aula, pause quando for necessário. Agora, um pouquinho mais de dicas, de conselhos aí para um bom texto. Já falei, vou repetir. Leia bastante. Pratique a escrita e respeite o número de linhas. Releia seu texto. Fique atento à estrutura da redação. Seja objetivo. Atenção com as margens, recuo dos parágrafos, ou seja, saber deixar o espaço para o parágrafo e sempre escrever até o limite da linha, não deixando nem espaço e também não ultrapassando o espaço da linha, alinhar o seu texto. Atenção com o título, sempre criar títulos legais que despertem a curiosidade do leitor e títulos também curtos. E ao colocar um título, jamais sublinhar o título, jamais colocar o título entre aspas e também não usar ponto final no título. Evite períodos longos, que é o título longo. Comece quando for uma prova e tiver redação, essa dica é para os vestibulares, tá? Mas como um dia vocês também passarão por essa experiência, sempre começar a prova do vestibular pela redação, tá? Por que pela redação, Pro? Porque as suas ideias estão mais fresquinhas, você ainda não ficou cansada de fazer tantos testes. Então, por isso que é importante sempre começar pela redação, tá? A tarefa de hoje, vamos lá. Além de vocês copiarem essas explicações que eu vou anexar as fotos dos slides, vocês vão pesquisar um conto bem interessante, ler e realizar a cópia no caderno de redação. Tudo bem? Então, vejam bem, o conto que vocês vão pesquisar na internet mesmo ou num livro, ele precisa ser bem interessante. Você primeiro lê, vê se você gostou da história e copia direitinho no caderno de produção de texto, observando a escrita correta das palavras, deixando espaço para os parágrafos, alinhando tudo, né, na margem e não se esquecendo de fazer letra legível, caprichada. Esta cópia deve ser feita a lápis. Errou, apagou, escreve de novo. E também do título para o primeiro parágrafo, não precisa pular linha. Isso vocês já me ouvem falar bastante nas nossas aulas de redação. Então, bom estudo. Espero que a escolha do seu texto seja bem legal e aproveite este momento de leitura. Até a próxima aula!